Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em Mateus capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há muitas pessoas aprisionadas no passado por conta de uma traição amorosa ou comercial, uma ofensa física, moral ou verbal, um ato de injustiça que gera sentimentos negativos. Isso causa tristeza, angústia, desejo de vingança, ou de ver o agressor sofrer, pagar por aquele erro, né, que praticou contra nós, aquela injustiça que praticou contra as nossas vidas. O Senhor Jesus, contudo, ele vem e nos ensina a perdoar até mesmo o agressor mais vil. Misericórdia. Já pensou perdoar aquele homem cruel, aquele que praticou algo terrível? Misericórdia, meus irmãos, não é fácil, mas é necessário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que nós temos que perdoar, porque senão nós seremos vencidos pelo diabo. Olha só que coisa. Então nós vemos que o diabo não quer que a gente libere o perdão. Ele quer que nós fiquemos aprisionados naquele sentimento ruim, naquela angústia, naquela tristeza, naquele mal que está dentro de nós. Misericórdia, está queimado isso em nome de Jesus. Esse mal tem que sair da minha vida, da sua vida. Não vai ficar nada de ruim na nossa vida, em nome de Jesus. Mas nós temos que saber que tudo tem um propósito. Se nós somos de Deus, por que acontece isso? Porque Deus, ele permite que algumas coisas que aos nossos olhos são ruins, ele permite que aconteça para o nosso crescimento espiritual, para nos fortalecer na fé, para nos aproximarmos mais dele. Ao passo que o diabo usa pessoas, até mesmo os mais próximos da família, um ente querido, um amigo, usa pessoas para quê? Para tentar nos derrubar. Misericórdia, meus irmãos. Então, nós temos que entender que há um propósito para tudo embaixo do sol. Então, nós temos que estar atentos com relação a isso, seja qual for a causa, né? Seja Deus permitindo para o nosso crescimento, seja o diabo querendo a nossa queda. O que importa é que o perdão, né? O perdão, ele é uma via de mão dupla. Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Falando de mim, quantas coisas ruins eu fiz aos olhos de Deus, até permitido diante da sociedade, mas isso não conta. Nós estamos falando aqui a nível espiritual. Quanta coisa errada eu fiz aos olhos do Senhor. E Ele me perdoou. Glória a Deus. E Ele me perdoou de tanta coisa que eu magoei, que eu fiz, que não agradou aos olhos dele. E eu alcancei o perdão. Agora, como que eu não vou perdoar aquela pessoa que me magoou, que me chateou? Claro que eu vou perdoar, vou liberar perdão para essa pessoa, sabendo que eu já recebi o perdão da parte de Deus. Claro, primeiro eu tive que perdoar, alcancei o perdão e hoje eu não guardo mágoa, tristeza, angústia, nada de ruim no meu coração. Misericórdia. Nós temos que ter o coração limpo, sabendo que os limpos de coração verão a Deus, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 8. Se eu não perdoo, se você não perdoa, nós não podemos nem orar o Pai Nosso. Porque lá em Mateus 6, versículo 12, vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, depende da versão bíblica. Ocorre que, como que eu posso pedir perdão a Deus se eu não perdoo? Eu não posso nem orar o Pai Nosso se eu não perdoar, não é verdade? Então, meus irmãos, nós temos que ficar muito alertas e sabendo que perdoar, meu irmão, não é se esquecer. Perdoar é quando a gente lembra da pessoa que nos fez mal, ou nos lembramos daquela situação que não foi agradável, confortável, a gente, sabe, não lembra com tristeza, com mágoa, com ódio, com desejo de vingança. Não, a gente lembra e, Senhor, está perdoado, em nome de Jesus, né? A gente lembra e aquilo está limpo no coração. A primeira pessoa a ser beneficiada com o perdão é aquele que perdoa. Meu Deus, olha só que coisa. Então, se eu perdoo, eu tenho o coração limpo, não gera a raiz de amargura, conforme está escrito em Hebreus 12:15, que vai dizer assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu Deus do céu. Olha só, nós temos que ter o coração limpo, sabendo por quê? Para não sermos afastados da graça de Deus. E a raiz de amargura, quando brota, muitas pessoas são contaminadas por ela. Meu Deus do céu, imagina, meu irmão, coisa horrorosa. Tem pessoas que chegam perto da gente, é uma carga negativa tão grande. Por quê? Porque o coração está cheio de raiz de amargura. Eu me lembro que eu já escrevi num devocional, há alguns anos atrás, estava limpando a frente da minha casa um determinado dia, e eu tirando ali, né, umas graminhas que nascem entre uma pedrinha e outra, né, entre o calçamento, uma brechinha que dali nasce uma plantinha. E aquilo ali é praga, porque aquilo ali não produz nada, aquilo é praga. Aí eu estava arrancando aquelas praguinhas dali e eu pedindo: Senhor, onde a minha mão não vai, que a sua vá, Senhor. Remova tudo isso de ruim do meu coração, não deixa nada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se no meio do asfalto, meu irmão, se no meio de um calçamento nasce praga, imagina num solo fértil como é o meu e o seu coração. Hein? Então, vamos deixar só que brote coisas boas e que as raízes de amargura, o mal, seja arrancado para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta palavra, pois a tua palavra é o remédio para nossas almas. Senhor, todas as pessoas que estão orando comigo neste momento já foram vítimas de algum ato de injustiça, foram enganadas, traídas, agredidas física ou moralmente. Senhor, não é fácil perdoar e ainda amarmos nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem. Pai, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Limpa o nosso coração, remova toda a raiz de amargura, todo sentimento negativo que aquela pessoa ou aquela situação nos causa, sempre que nos lembramos daqueles atos de injustiça. Se conosco, Espírito Santo, nós queremos ser perdoados de tudo o que fizemos de errado aos olhos do Pai. Para isso, precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou te pedir agora, em nome de Jesus, que você aí, onde você está, que você fale em voz alta, né? Se não tiver ninguém por perto, ou fale aí no seu coração, fale o nome daquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te humilhou. Fala o nome dessa pessoa e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Exercita a sua fé, exercita esse ato de perdão
e os limpos de coração verão a Deus. É muita bênção. Tenha um ótimo e abençoado domingo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.